Se em 2025 você sentiu que não cresceu o suficiente, não avançou o suficiente, tá tudo bem. O ano de 2025 realmente não era necessariamente um ano de crescimento, mas 2026 é. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e a gente vai começar aqui no canal agora esse momento tão esperado, que é, de alguma maneira, uma preparação para o seu 2026. Pois é, chegou o dezembro, baby, e com ele as reflexões sobre o último ano de 2025 e a preparação para esse novo ciclo do ano de 2026, tá? Então a ideia é trazer aqui na Minona uma série de conteúdos para ajudar você a refletir melhor e a entender melhor 2025 e se preparar para 2026 em si, né? E aqui eu quero trazer um pouquinho sobre o arcano pessoal dentro do tarô, na verdade o arcano do ano de 2026, tá? Então trazer um pouquinho sobre essa carta, a simbologia dessa carta e entender alguns pontos importantes entre a diferença de 2025 e o ano de 2026 para a senhora estar o quê? Linda e charmosa para esse próximo ciclo. Então você que é Minona linda e oficial, já dá o seu like, não esquece de dar o like no vídeo, menanca. Deixa o seu like, você sabe que aqui é coisa linda, maravilhosa, então já deixa o seu like. E você que tá chegando agora, seja super bem-vinda, assista esse vídeo, veja se você se conecta com a energia de Minona, de gostosa, inteligente. E aí sim você se inscreve no canal, curte o vídeo e se prepara porque tem coisa linda e maravilhosa vindo por aí, certo? Bom, a ideia é eu poder trazer para você um pouquinho sobre a numerologia do ano de 2025 com a diferença do ano de 2026 e trazer também sobre o arcano pessoal. Na verdade, arcano anual. Toda vez eu falo arcano pessoal, né? Mas é arcano anual. Ou seja, a carta de tarô ali, quando a gente faz um cálculo específico e que dentro dos arcanos maiores do tarô ali, né? Que são esses grandes portais, né? essas grandes leis que regem ali o universo, o nosso comportamento em si, né? Que são grandes filosofias para nós, né? A gente tem uma sequência numérica. E quando a gente faz um cálculo de um ano, existe uma carta que ela rege, de alguma forma, o próximo ano em si. Quer dizer que, poxa, então todas as minhas decisões vão ser baseadas nessa carta? Não, a gente precisa entender a energia como um todo. E sempre me ajuda muito a entender o ritmo daquele ano em si, para que eu possa tomar melhores decisões para o meu ritmo, né? Então entender o ritmo do todo, entender o ritmo do cosmo, entender o ritmo da sociedade que eu pertenço, que eu faço parte, também me ajuda a tomar decisões em relação ao meu próprio ritmo. Quer dizer que eu preciso ter o mesmo ritmo? Não, mas eu preciso entender o que está acontecendo, né, no externo, até para que, se eu quiser ter um ritmo diferente, eu vou precisar lidar aí com essa oposição, essas contradições, enfim, tá? Então, a ideia desse vídeo é de trazer uma perspectiva, uma visão, inclusive até mais acolhedora, sobre 2025 e de potência para 2026. Inclusive de fazer um convite mais que especial, minha gata, o grande babado em si, tá? Muitas gatas me pediram para eu montar uma leitura especial para o ano de 2026. Montar uma leitura de tarô especial para o ano de 2026. E eu criei a leitura mais incrível, né, que uma rainha merece, né, que é a leitura Lapidação, tá? Que é justamente pensando esse 2026 como um grande ouro, como um grande diamante, como uma grande joia que precisa ser lapidada por você. Então, a partir do vídeo aqui, você vai entender que não é sobre dizer para você o que vai acontecer, mas é justamente qual postura que vai, né? Qual postura que, a partir do momento que você tem essa postura, vai modificar, e sim, para melhor, né, a perspectiva do próximo ano. E essa leitura, Lapidação, que eu já fiz para mim, inclusive, ela fez toda a diferença, né? Então, eu criei essa leitura
fazendo para mim mesma, para poder potencializar o meu 2026, e foi muito emocionante. Muitas coisas que eu tava imaginando e de metas que eu tava olhando para 2026, e depois que eu fiz essa leitura eu falei, caramba, é óbvio, eram outras coisas, então me ajudou muito. Então se você quer começar o ano de 2026 preparada da melhor forma possível para você viver uma joia nesse ano de 2026, eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp, que essa oferta para essa leitura vai ser enviada com exclusividade nesse grupo do WhatsApp, tá? Só para quem tá nesse grupo do WhatsApp vai ter uma condição surreal e incrível para poder fazer essa leitura, que assim, né, vai potencializar e muito o seu 2026. Se você quer um ano incrível, sem sombra de dúvidas, você precisa dessa lapidação. Então entra aqui, o grupo é fechado, silenciado, lá só vão ter informações sobre a leitura, a lapidação, e eu tô trazendo também, né, umas informações sobre 2026 que você vai adorar saber, tá? Então não deixa de acessar o link aqui embaixo também. E aí, vamos olhar um pouquinho esse 2025. E aí você vai entender por que eu vou trazer o lugar da numerologia também, né? Então, quando a gente faz a soma do ano de 2025, a gente chega no número 9, certo? E o número 9 dentro da astrologia é um número que marca a finalização de um ciclo. Então, anos 9 em si não necessariamente são anos de avanço, são anos de conquista, são anos de... Quer dizer que você não vai conquistar nada no ano? Sim, né? Você pode ali conquistar coisas ao longo do ano. Só que a energia principal de um número 9, no seu lado positivo, é sobre você finalizar coisas que não fazem mais sentido para você, certo? Então é um ano de limpeza. Então é um ano de, poxa, de decisões que, isso aqui não faz mais sentido, de cortes, tá? No lugar positivo. Por mais que tem muitas pessoas que têm medo de finalizar coisas, a finalização também é um lugar de libertação. Então o número 9 também é um número de liberdade, de libertação. Então aquilo que está te prendendo, você se liberta num ano 9. Então, se você fez movimentos de liberdade, de libertação, por mais que é difícil, né? Quando você tá acorrentado e você sair, às vezes dói. A liberdade, às vezes, é um lugar que antes de a gente acessar a liberdade, a gente precisa acessar o desconforto, faz parte. Mas 2025 foi um ano para que a gente se libertasse de muitas coisas. Se libertasse de relacionamentos ruins, se libertasse de espaços, se libertasse principalmente de ideias que te mantém limitada no lugar. Então saiba, se você conseguiu se libertar de coisas em 2025, você extraiu o melhor desse ano, tá? Só que a gente tem também o desafio desse número 9, que é conseguir permanecer com aquilo que é importante. Eu vi muitas pessoas em 2025 desistindo. E realmente, 2025 foi um ano que o lugar do continuar, da persistência, se tornou ainda mais difícil, porque tinha toda uma energia ali de finalização. Então muitas pessoas desistiram de muitas coisas, de sonhos, de objetivos, de projetos, de empreendimentos, de negócios, por N motivos. E muito por conta de que as pessoas não entenderam o real movimento de 2025. Por isso que eu falo, a leitura de tarô, o lapidação, cara, faz toda a diferença pra você. Esse ano de 2025, né, foi um ano, pra mim, muito desafiante, isso, né, foi o ano depois da passagem da minha mãe. Então, e eu tendo toda essa consciência desse ano 9 ali, afins, eu entendi que não era um ano pra, trazer toda a dinâmica, a energia do avanço ali. Sim, cresci, mas com um ritmo muito mais contido, com um ritmo muito mais calmo. A meta principal desse 2025 era sobre não desistir, sobre o continuar em si. Isso tem a ver, inclusive, com a energia dos eclipses que foram nesse ano de 2025, mas disso
eu falo daqui a pouquinho. Tá? Mas dentro desse número 9, a gente tem esses dois lugares. O lugar positivo dos cortes, das finalizações, das libertações. Pô, agora eu tô livre para fazer isso. E também o negativo, que foi da desistência, que foi do abandono, daquilo que era importante para você, daquilo que você gostaria de ter continuado, mas que você não segurou a bronca. E aí que tá. Por isso que eu falo. Você chegar, né, no próximo ano, no próximo ciclo, na intenção faz toda a diferença. E quando a gente olha 2025, 2025 foi um ano que o arcano, a carta de tarô que regia esse ano, foi o do eremita. E que o eremita para mim é uma carta muito especial, que inclusive é o meu arcano pessoal. Por isso que eu tô falando toda hora arcano pessoal, né? Porque a carta do eremita é o meu arcano pessoal, ou seja, né, é aquela carta que me acompanha, é um arquétipo que eu preciso voltar constantemente para ele, porque ele me ensina muitas coisas, independente dos jogos que eu faço ao longo da minha vida. A carta do eremita, que é uma carta de um ritmo mais devagar, que é uma carta que se relaciona com o tempo, que é essa figura do velho sábio, então desse isolamento importante. Então o nosso arcano pessoal não é sobre características que a gente tem, é sobre características que a gente precisa. Então eu, como uma pessoa muito acelerada, uma pessoa que gosta ali, né, de aparecer, de estar com gente e tal, eu preciso desse momento mais introspectivo do eremita. Eu preciso disso para poder me potencializar. E o tarô é nesse lugar. Não é para ele te falar o que vai acontecer, necessariamente. É para ele te falar o que você precisa para que o melhor aconteça. O tarô tá sempre focado em trazer o melhor para você. Certo? E às vezes o melhor para você é você se retrair. Faz parte. Ok? Mas é sempre buscando o seu melhor. E isso foi tão revolucionário na minha vida, assim, quando eu acessei o tarô, porque eu percebia que aquela ferramenta estava querendo o meu melhor. E é tão acolhedor, tão potente, mesmo quando a gente leva os tapas na cara do tarô, mas é tão potente a gente poder acessar uma sabedoria, uma ferramenta que impulsiona o nosso melhor. Por quê? Porque o tarô mexe com a nossa sabedoria interna. O tarô fala conosco, com uma sabedoria que a gente já carrega. E obviamente que a sabedoria que você carrega dentro de você que é o seu melhor, não é mesmo? Só que é difícil a gente acessar essa sabedoria interna. E o tarô é a linguagem que fala, que conversa com essa sabedoria interna. Então é muito, muito poderoso. E aí esse ano de 2025, a gente teve essa energia do eremita. Esse lugar, esse caminhar mais tranquilo, mais pausado, mais filosófico, mais reflexivo. Se você conseguiu fazer essas reflexões em 2025, parabéns! Você fez aquilo que era necessário para esse ano. Muito mais do que, nossa, se exibir, muito mais do que, nossa, conquistar e fazer e acontecer. Como a sociedade da produtividade, do capitalismo sempre quer que... É isso, o sistema vai exigir de você um lugar linear que não existe, que não é o lugar da natureza. A natureza vai exigir de você outros movimentos, e quando você sabe respeitar os seus movimentos, você se beneficia muito. Então, se em 2025 você não desistiu daquilo que era importante para você, parabéns. Você já fez, né? Você já deu o seu melhor nesse ano. Se você conseguiu respeitar o seu próprio ritmo, mesmo que o externo e as redes sociais estavam falando lá para você fazer e acontecer, parabéns, você já fez o melhor. Se você conseguiu se libertar de prisões, principalmente as prisões mentais, como Bob Marley já diria, né, que é uma das piores, inclusive, dessa escravização mental. Se você conseguiu se libertar de uma, parabéns. O seu 2025 foi incrível. Mas vamos falar de 2026. Só que é para isso, né? Para que a gente possa olhar para o novo, a gente precisa fazer um movimento de Sankofa. Olhar para o passado, compreender o passado, para de fato viver o novo. Senão a gente fica repetindo os mesmos ciclos. Quando a gente vai agora para
2026, a gente, na numerologia, a gente vai pro número 1. A gente tem um ano 1. Olha só, que delícia. Olha só, que poderoso. O ano 1 é o ano dos inícios, da inovação, da coragem, da iniciativa. Aí sim, minha gata. Aí sim, 2026 não é o ano para a senhora ficar parada. 2026 é o ano, sim, para a senhora crescer, para a senhora começar algo novo, para a senhora se arriscar, para a senhora colocar a cara no sol. Certo? Eu já tô te preparando para isso, para essa energia, para esse movimento, para esse convite para você se disponibilizar ao novo, a uma nova versão sua. Esse é o que há de mais poderoso para 2026. Qual que é o desafio? Lidar com o seu perfeccionismo. Porque para você iniciar algo novo, você não pode deixar o perfeccionismo te dominar, senão você nunca coloca os seus projetos no mundo. Então, quem fica ali presa no perfeccionismo, 2026 vai ser muito complicado. Porque 2026 vai exigir de você o erro, a falha. Porque a falha só acontece com quem tenta. E 2026 é um ano para você tentar. Então, se você, eu não posso falhar, eu não posso errar, você não vai tentar. E aí, você não vai viver o novo, a transformação, o início. Você não vai aproveitar. Então, eu já tô trazendo para você, tome cuidado com esse perfeccionismo. Já não tá bom, não tá bom. Não, espera um pouquinho ainda para fazer. Não, espera um pouquinho. Porque aí 2026, o que você tá deixando na gaveta, 2026 é o ano para você fazer acontecer. Se você não fizer acontecer em 2026, minha gatíssima, vai ser difícil. Vai ser difícil você dar continuidade nos próximos anos em si. Então, aproveita essa energia ao seu favor. Se você quiser saber o que, para você, individualmente, na sua história, na sua vida, você precisa iniciar e potencializar em 2026, entra no grupo do Lapidação, que dentro dessa leitura eu vou trazer para você individualmente. Tá? Mas 2026 é o ano para esse início. Só que quando a gente vai pro arcano do ano de 2026, a gente não vai pro arcano 1. Por quê? Na numerologia a gente vai só até o 9, certo? É do 1 ao 9. Então, o ano de 2026, chega, você faz o cálculo, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 1 mais 0, 1. Então, é um ano 1 para a numerologia. Só que no tarô, bebê, o arcano do ano, existe o arcano número 10, que é o arcano da roda da fortuna. Então, 2026 é o ano que a gente precisa da energia da roda da fortuna. Assim como em 2025 nós precisamos do eremita, agora em 2026 a gente vai precisar da roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que fala sobre a constância da mudança. A única certeza que a gente tem é que as coisas mudam, que as coisas se transformam. Você entende que o início, a inovação, o diferente, a novidade, a carta da roda da fortuna, ela só fortalece ainda mais esse lugar. Ou seja, mudança. Quem tem dificuldade em mudar em 2026 vai penar. Porque 2026 vai assim, te convidar para fazer essa mudança. Por isso que aquilo que não fazia mais sentido para você precisou se finalizar. Tudo tá contando uma história, tá tudo conectado. Precisou se finalizar em 2025. Porque o novo, o início, vai simbolizar para você uma mudança. E aí que tá. A mudança do externo só acontece a partir da mudança do interno em si. Eu trouxe duas representações muito interessantes
da carta da Roda da Fortuna aqui pra compartilhar com você dos meus decks, né, lindos e maravilhosos. Inclusive, ao você fazer a leitura lapidação, você pode escolher qual deck, enfim, né, dos 6 decks, se eu não me engano, de tarô que eu tenho com a temática afro-referenciada em si. E aí tem essa representação do Black Fennel Tarot, vou trazer aqui pra você. Essa é uma das representações da Carta da Fortuna, né? Esse deck, ele é voltado principalmente para a representação de mulheres negras, né? Principalmente na representação de mulheres negras gordas, né? Eu gosto muito da representação desse deck, tem imagens lindíssimas, tá? E aqui a gente tem uma roda central, né? Uma moça aqui embaixo e outras 4 moças, né? Na representação da Carta da Roda da Fortuna, a gente tem essa roda, que é essa noção desse movimento, dessa ciclicidade, de sair de uma perspectiva de tempo que é linear e entender a mudança, o movimento, as transformações. E a gente tem essas 4 nuvenzinhas, aqui representada por 4 mulheres negras também, simbolizando os 4 elementos. E que nós passamos por esses 4 elementos, pelas 4 estações, pelos 4 pontos cardeais. Então o número 4 também é um número que dentro de algumas perspectivas relacionadas ao tempo e à natureza, também tem a ver com essas movimentações em si, tá? Eu quis trazer essa carta especificamente porque todas têm representação de mulheres. Então, nos decks mais tradicionais, a gente tem a representação dos animais ali, que trazem os 4 elementos, mas aqui são representações de mulheres. Por que eu trouxe essa carta e essa representação? Porque a mudança é interna, minha rainha. Você vai precisar se mudar. Você vai precisar se mudar. Se você quer mudança para 2026, e a gente sempre deseja, a gente quer mudar, a gente quer potencializar coisas na nossa vida, a gente quer mudar. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que você está viva, que você está em movimento. A mudança é algo incrível. Só que não seja songamonga, né? Para que você possa vivenciar a mudança, você vai precisar mudar. E essa é a grande questão. As pessoas não estão dispostas a mudar, e aí nada muda, e aí é o mesmo ano todos os anos. Não pare de viver o mesmo ano todos os anos. Entende? As pessoas entram no automático. Ali, ó, no cabestro. Saca? Na corrida de ratos. Esse ano de 2026 é para que você se mude, para que você se transforme. A partir da sua transformação, muitas coisas vão se transformar ao seu redor. E aí, eu trouxe uma outra representação lindíssima, que eu acredito que seja a minha representação favorita dos decks que eu tenho da Carta da Roda da Fortuna, que é aqui no African American Tarot, que é Elegua, que é essa divindade aqui de origem Fon, e que é o Senhor dos Caminhos. Aqui a gente tem uma imagem lindíssima dele na encruzilhada. E eu acho essa imagem tão poderosa, tão importante, porque ela nos lembra que a mudança é uma decisão. Então, essa divindade parada nessa encruzilhada é como se ela estivesse te questionando: e aí, pra onde você vai? E aí, minha rainha, pra onde você vai? Você vai escolher ficar parada? Você pode ficar parada aqui, vamos ficar nós dois aqui parados, lindo, né? Mas você tem tantas oportunidades, tem tantos caminhos, tem tantos novos caminhos pra você explorar, tanta coisa diferente que você pode viver. Escolha, se posicione, se movimente em direção ao novo. Se você não fizer isso, nada muda, nada acontece. 2026 é um ano que vai pedir de você mudança. Mudança interna, que vai pedir de você inícios, que vai pedir de você silenciar esse perfeccionismo de ai não, que eu tenho que estar sempre... É isso, você nem sabe o que tem aqui. Você nem sabe o que tem aqui. Ah, porque eu tenho que estar 100% preparada para esse caminho, senão não tem como eu avançar. Sai do controle. Está no início. Está no começo.
é a carta da roda da fortuna, tudo muda. Na hora que você acha que, não, eu vou por esse caminho aqui. Aí você chega aqui, tem uma outra mudança, que tem uma outra mudança, que tem uma outra decisão que você tem que tomar, que tem uma outra encruzilhada, que você tem que... Isso é incrível. Isso é poderoso. Isso é revolucionário. Lembra que eu falei pra você que no ano de 2025 foi muito importante que a gente conseguisse não desistir. Isso teve muito a ver com os eclipses no eixo de Virgem e de Peixes. Agora, 2026, os eclipses vão estar no eixo de Aquário e Leão. Os eixos principais, né, desse ano de 2026. Ou seja, o brilho, o se colocar, o ser vista, essa energia de leão, essa liderança. Número 1, a liderança. Mudar a sua postura, de ficar para trás, de esperar o pequenininho e se colocar, né, de uma maneira poderosa de fato, para você acessar o poder de fato e entender que isso é revolucionário, a energia de Aquário. Mas eu vou parar por aqui porque eu vou fazer um outro vídeo falando, né, mais sobre os trânsitos astrológicos para 2026. E você não pode se perder, por isso já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer esse e vários outros vídeos para te preparar para 2026. Não esqueça de entrar no grupo da lapidação para você garantir a sua leitura de tarô mais poderosa, mais incrível. Se eu, aqui ó, num vídeo, quanto que deu aqui ó, um vídeo de 20 e poucos minutos, né, falando para você o resumo do resumo, já foi isso. Imagina um atendimento, eu e você, no Meet, por 2 horas, e eu trazendo orientações para a sua vida, para potencializar esses novos inícios poderosos para 2026. Você não pode perder, né? Então, entra aqui no grupo do WhatsApp para você receber a oferta especial, tá? Deixa nos comentários como foi para você esse ano de 2025. Foi um ano de avanço? Foi um ano de persistência? Foi um ano de libertação? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber como chega pra você e como você está se preparando ali de Libera para 2026. Fica na guarda porque vai ter os melhores conteúdos para o seu ano de 2026. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.